A você que nos acompanha no Brasil e em tantas partes do mundo, seja bem-vindo, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Além da Notícia. Hoje o tema do nosso programa é privatizações. Tenho certeza que gera o interesse de todos nós. O governo começou, este governo começou com uma campanha ousada de privatizações no Brasil, por isso nós vamos abordar o tema aqui hoje. O governo já conseguiu, desde o seu início, privatizar 7 grandes empresas e a gente vai daqui a pouquinho detalhar tudo isso, mas antes vamos acompanhar um VT de abertura. O termo privatizações tem dominado o debate político no país e não é de hoje que as empresas estatais estão na mira do governo federal como uma forma de enxugar a máquina pública e liberar recursos. Pelo menos 9 empresas já estão no plano de privatizações anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e a empresa dos Correios consta na lista. A viabilidade do plano ainda depende de análise do BNDES. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, as estatais não podem ser privatizadas sem aprovação do Congresso Nacional. Mas qual será o impacto dessa medida para o país e para o povo brasileiro? Muito bem, uma boa introdução esta. E eu já quero apresentar aqui também o corpo dos nossos convidados, porque é um brilhante corpo de convidados nós temos aqui nessa noite. Começo com José Carlos de Oliveira, professor de Economia da UNB. Boa noite, bem-vindo, professor. Muito boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Todo nosso. Cumprimento também Fábio Lobato, consultor de Relações Governamentais da BMJ Consultórios Associados. Boa noite, Fábio. Boa noite, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Também quero cumprimentar aqui advogado e ex-presidente da OAB, nosso brilhante ex-presidente da OAB, doutor César Brito. Obrigado e não privatizando meus elogios, eu tornei-los públicos. É um prazer tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Eu vou acrescentar um pouquinho mais daquela nota introdutória. Vou dizer o seguinte, como anunciei agora há pouco, o governo tem um plano ousado de privatização. Das 134 do início do governo, 7 já foram privatizadas e a intenção é, até o final dos 4 anos, privatizar 90. Mas o que isso significa? O país vai dinamizar sua economia com isso? É verdade também, a gente sabe que os mercados sempre reagem bem quando uma empresa é anunciada em vias de privatização. E prova disso é que seus ativos valorizam-se imediatamente. Ou seja, o que valia menos passa a valer mais. Os ativos daquelas empresas. Mas não faltam também questionamentos. Com as privatizações, o país fica mais pobre ou mais rico? O povo ganha ou perde? A maior geração de renda, emprego e riqueza? Uma pesquisa do Datafolha, publicada recentemente, no último dia 10, aponta que 25% dos brasileiros são favoráveis à transferência de estatais para o setor privado, enquanto 67% são contrários, 6% não sabem e 2% se declaram indiferentes. Pois bem, deixa eu começar aqui. José Carlos, primeiro suas impressões ou sua apresentação sobre esse tema. Olha, de partida, eu sou inteiramente a favor das privatizações. Eu tive uma experiência de governo que criei a primeira Secretaria de Controle de Estatais no Ministério do Planejamento anterior. Isso foi no começo da década de 80. E naquela altura existiam 539 empresas estatais federais. O que acontecia de que o orçamento da União era absolutamente engessado e as empresas dependiam de mais recursos do orçamento para poder sobreviver, para fazer investimentos e para atender seus custeios. Com isso, você drenava recursos que saíam, teoricamente, de um orçamento único para investimentos e gastos em atividades tipicamente empresariais. Enquanto as demandas sociais, educação, saúde, segurança, elas não eram atendidas como não são atendidas até hoje suficientemente. Porque o dinheiro não dá para tudo. Entretanto, poderíamos fazer uma pergunta. Por que você estatiza, não é? O ponto de partida? Naquela altura, década de 50, 40, você tinha alguns argumentos bastante interessantes. Primeiro, não há setor privado com recursos financeiros para fazer ou atender as necessidades financeiras dessas empresas. Então, o Estado faria. Mas a ideia é que ele seria indutor. Indutor de quê? De um processo de investimento, de um processo de desenvolvimento. O que aconteceu, sobretudo durante o regime militar, é que cada vez parecia um processo de geração autônoma de empresas. Então, você chegou a 534. Naquela altura, no início dos anos 80, elas deviam uma enormidade. O orçamento delas era equivalente a mais ou menos 3 vezes o orçamento da União, para dar uma dimensão financeira, né?
E você tinha todo tipo de estatal, até hotel, motel. Então, hoje o que você pergunta, que está na mesa desse governo agora, é, bom, nós não temos mais dinheiro, o setor público está quebrado, a gente tem que entender isso. Não é só o público federal, os estados também estão quebrados. E estados têm estatais, né? Então você precisa liberar, na verdade, o Estado, né, de estar fazendo investimentos para fazer o quê? Geração de energia, para você ter atividades de correio, enfim, essas atividades todas que a gente tem, que podem, não todas, serem exercidas por atividades privadas. Ok, gostei de suas impressões iniciais. César Brito. Eu prefiro utilizar aquele ditado popular, vox populis, vox dei. Dizer que o povo, a voz do povo é a voz de Deus, e o povo tem razão quando defende as privatizações, defende as estatais. Porque o povo e a Constituição compreenderam sabiamente de que não pode deixar para o lucro fácil das empresas, resolver os seus problemas mais imediatos, como saneamento básico, energia, a própria regulação do petróleo, do gás de cozinha. Você não pode achar que é o lucro das empresas, o lucro pelo lucro, que é característica das empresas, possa resolver essas questões. Daí a ideia da estatal. Se nós formos olhar o país que mais cresce no mundo hoje, que é a China, toda ela é empresa estatal. Se nós formos olhar os países europeus, quase todas têm estatais nesses assuntos estratégicos. Então, não há como nós separarmos a compreensão de que o Estado não é uma atividade lucrativa, o Estado existe para garantir o bem-estar social, o Estado é para garantir que a propriedade tenha função social. Se essa é a função do Estado, não é o lucro, por que transferir para aqueles que visam única e exclusivamente o lucro a tarefa de levar a justiça social, de levar os bens para a comunidade mais carente? Se nós acharmos que isso é o correto, quem vai levar energia para as comunidades mais pobres, para comunidades indígenas? Quem vai levar água? Quem vai levar gás de cozinha? E esses pontos que são fundamentais. Quando nós colocamos, por exemplo, os bancos como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Correio, como empresas estatais, é para assegurar, como quis a Constituição, o monopólio, no caso do Correio, da atividade, de uma atividade que é essencial e estatizada em quase todos os países do mundo, porque isso também tem segurança nacional. E quando você coloca os bancos, Banco do Brasil, Banco Correio, é para fazer o contraponto àquela atividade que mais usa da ganância como forma de sobrevivência, que são os bancos. Então, a função do Estado é justamente ingressar na economia para que as pessoas destinatárias da razão de ser do Estado, o povo, como destinatário do povo, possa ele, que banca o Estado com seu imposto, ter o retorno com serviço que não tem intenção apenas do lucro. As várias ideias estão sendo postas à mesa. Fábio Lobato, e a sua? Cheguei para desempatar, né? É. Bom, eu acho que, enfim, o tema de privatizações chega num momento em que a gente tem no poder um governo extremamente liberal, né? O seu viés econômico é extremamente liberal. Centro-direita. Exatamente. E num contexto, infelizmente, em que o Estado brasileiro, como o professor José Carlos falou, a gente está quebrado, né? O governo está sem meios de se custear. Então, unindo uma coisa a outra, e também lembrando do combate à corrupção, que também é um ponto interessante a comentar, que também tem a ver com privatizações, juntando esse contexto todo, cria-se uma situação favorável para se debater as privatizações e, de fato, começar a tocar isso que foi introduzido no governo anterior, né, do Michel Temer, ex-presidente Michel Temer, já vinha iniciando esses movimentos, né? Então, assim, eu vejo que a ideia é privatizar para, inicialmente, fazer caixa, né? Não tem dinheiro, então é um meio de se fazer dinheiro, né, de fazer caixa. Também é um meio de economizar, já que muitas das empresas usam os fundos, né, fundos do Tesouro Nacional ali para custear eventuais prejuízos, né? Então a gente fecha uma torneira ali também. Ao mesmo tempo que fecha essa torneira, ao invés de custear um eventual prejuízo, você consegue pegar esse dinheiro e custear uma outra coisa que de repente precisa mais, que seja mais interessante, seja mais um papel do Estado, enfim, questões sociais. E, como eu falei, a questão da corrupção, né? Já que a gente lembra recentemente, né, de escândalo de corrupção, o mensalão que começou nos Correios, Petrolão que começou na Petrobras.
Então, uma vez que você tem menos estatais, você tem menos interferência política nesses ambientes, então isso colabora, teoricamente, para uma diminuição da corrupção. Então, esse é o contexto em que a gente está vivendo hoje em dia e que o governo tem usado para justificar a sua ideia de privatizar. Eu posso fazer um contraponto sobre esse tema? Porque sempre que fala em privatização, vem a palavra corrupção no meio. Como se a iniciativa privada estivesse isenta de corrupção. Vou dar um exemplo típico que você está se colocando, que foi o escândalo da Petrobras, Sim. que também revelou o maior corruptor da América Latina, que é o Odebrecht, a empresa privada. Então, se nós acharmos de que, pelo índice da corrupção, nós vamos transferir para a iniciativa privada achando que elas são honestas, nós estamos caindo no conto do vigário. Se nós formos olhar o nazismo, por exemplo, por que o nazismo impera? Porque houve apoio das empresas privadas. A Ford fornecia os motores para os aviões de Hitler, a Texaco fornecia o combustível para ter os territórios ocupados. Você pega vários bancos financiando o nazismo, financiando a matança, e a IBM revelando-se os olerites para descobrir os judeus. Ora, você não pode achar que a corrupção é privativa do Estado. É privativa é inerente à pessoa humana, que pode ser combatida com um mecanismo de combate à corrupção, mas não matando o Estado brasileiro. Ou como disse o ministro da Economia nos Estados Unidos, nos chocando, o Brasil está à venda. Queremos que vocês comprem. Se você não comprar, eu vou vender para outro lugar. Isso é humilhante para nós brasileiros. Dizer que nós estamos à venda pelo menor preço possível. Então, acho que isso, para mim, é corrupção. Não se combate vendendo. Se combate com mecanismos legais e um judiciário mais eficiente no combate à corrupção. Na primeira fala de César Brito, ele falou sobre função do Estado. Eu vou lançar aqui esse desafio para o senhor. Qual deve ser a função do Estado? Não é meio esse nosso tema de hoje aqui, mas se quiser também pode, inclusive, entrar na temática que os dois já se aprofundaram. Não, esse tema é muito rico para a gente poder discutir e debater, né? Eu, como economista, tenho que ter o viés econômico todo o tempo, né? Não posso ter um viés assim, de outro tipo, que não seja predominantemente econômico. Então, vamos lá, discutir algumas coisas. Você tem atividades produtivas, né? Empresariais, produtivas, que elas têm que ser tipicamente monopolistas. Por exemplo, não tem sentido nós estarmos com essa energia aqui e eu ter 2 interruptores de 2 empresas. Basta uma. Por quê? É ineficiente botar 2 linhas com 2 terminais para ligar e desligar. Não tem sentido. Então, é tipicamente monopolista esse tipo de atividade. O que acontece é que muitas das atividades iniciais que o governo privatizou ou tinha como estatal era ligada à questão do monopólio, ou melhor, diria, do domínio de mercado por uma empresa dessa natureza. Bom, o que é que o governo tem que fazer para privatizar? Ter um bom sistema regulatório. A função de regular é que é de governo. A função de ser o dono da empresa não tem que ser de governo. Mas o sistema regulatório, bem estruturado, permite várias coisas. Vamos ver algumas delas. Primeiro, permite que você possa repassar para o consumidor um preço que seja originário de uma negociação feita para privatizar aquela atividade. Ou seja, tem que ter uma base econômica para chegar àquele preço. Não se dá, nesse caso, a liberdade da empresa para usar o seu poder de monopólio e definir o preço como ela quiser. Porque essa atividade é tipicamente monopolista, não é? Então, você vê, nós, quando falamos de privatizar, nós temos que entender toda uma estrutura que teria que estar presente no país, né? Nós temos poucas delas. A única que foi criada antes de acontecer foi nas telecomunicações. E você teve uma lei geral de telecomunicações e depois você privatizou. O que aconteceu, como exemplo, no caso das telecomunicações? Era dificílimo você ter um telefone, era extremamente caro. A população não tinha acesso a telefone. Hoje, eu até diria que tem pessoas que têm 4 ou 5 telefones. São celulares. Nós temos mais linhas telefônicas do que habitantes do país. Do que habitantes. O que é que significa isso? Isso é um bem-estar para a população. Ela se comunica. Essa atividade é desempenhada por quem? Pelo setor privado. E ela tem que ser bem regulada por quem? Pela Anatel. Então, veja que essa atividade de Estado, não é de governo, da Anatel, ela tem que ser eficaz para, nesse caso,
fazer com que as pessoas não paguem excessivamente um custo de uma atividade tipicamente monopolista. Eu vou pegar o que o doutor César falou, que é um bom exemplo, né? Quando você privatiza, e privatiza bem, você estabelece regras em que o Estado define como é que teria que acontecer. Uma delas é de que você tem que atender comunidades carentes. Então, a atividade de você colocar um telefone não pode ficar só nas grandes cidades, onde você tem maior concentração demográfica. Tem que atender aquele nível que está longe da população. E aí é um custo que a empresa tem que incorrer. E com isso, todo o sistema de aumento de tarifa que ela vem a ter, incorpora isso que tenha sido previamente negociado num contrato do processo de privatização. Bom, então você vê que você tem salvaguardas dentro do sistema para impedir o quê? A exploração monopolística de uma atividade. Ou, como disse o doutor César, de empresas que querem ser donas do sistema como setor privado e querem maximizar isso. Não, aí cabe ao Estado ter um bom sistema regulatório. Lembre-se que eu estou dizendo, e eu estou insistindo nisso. Eu não estou falando do governo ter um sistema regulatório, estou falando de Estado. Essa atividade é de Estado, independe de governo, não é? Então, com isso, você pode pensar claramente na ideia de que o governo não precisa estar atuando nesses sistemas. Vou dizer até mais sério, ele não precisa atuar na educação. A educação é um bem, pode ser vendido. Agora, eu tenho que regular. A saúde é um bem, pode ser vendida, eu tenho que regular. Não é? Transporte, aviões, transporte trens, transporte coletivo, é algo que é um serviço que você entrega à população. Tem que entregar um preço adequado, mas não pode deixar a empresa ficar maximizando o lucro. Concluindo, eu estou dizendo o seguinte, que existem várias coisas a serem postas à mesa antes de você chegar e dizer, bom, eu sou a favor ou contra. Tá. Eu vou segurar aqui o nosso primeiro bloco, porque eu tenho aqui duas frases do secretário especial de desestatização do governo Bolsonaro, que é o Salim Matar, um grande empresário de sucesso que assumiu a função de secretário de desestatização. E eu tenho aqui duas frases dele. O Estado não deve concorrer com a iniciativa privada, e outra, o Estado é por natureza ineficiente como gestor. Mas aí eu vou pegar daqui a pouquinho também o exemplo que o senhor deu. A China é uma das grandes potências mundiais, é a maior país que tem empresas estatizadas no mundo. E na telefonia, quem comprou as empresas brasileiras foram estatais europeias. Daqui a pouco a gente volta com esse debate para o segundo bloco do nosso programa. E você que está de casa pode participar também, pode mandar sua pergunta para este número que está aparecendo aí agora na sua televisão. A gente vai também trazer suas perguntas e seus comentários aqui para os nossos convidados daqui a pouco no Além da Notícia. Até já!